Então nós podemos ver como primeiro resultado, no dia do batismo, a conversão de quase 3.000 pessoas. Depois nós podemos ver o resultado aí de milagres. Não era só uma pessoa, Jesus, fazendo milagre, agora eram muitos. Então a multiplicação de milagres. Não era um só fazendo milagre, pregando o Evangelho, agora eram muitos. E quando existe o milagre, existe a concentração de pessoas. E quando existe concentração de pessoas, o Evangelho é pregado e as pessoas se convertem. Está vendo que nós estamos pregando a respeito de uma pessoa que está viva. Não é a respeito de um Jesus morto, que ninguém vê, ninguém sabe o que ele está fazendo. Então as pessoas veem que realmente Deus está ali, que Deus está presente, que Jesus está vivo e se convertem então. Só que nós vamos ver que onde Jesus está, existem milagres, existem operações do Espírito Santo, existe realmente a presença de Deus, existem conversões, existem expulsão de demônios. Sempre onde Jesus está, existem aí muitas pessoas que vão para lá serem libertas de demônios. Existem curas, batismo com o Espírito Santo, salvação, sempre. Então, Jesus deve ser realmente o centro da pregação do Evangelho, mas com fé que Jesus ainda continua fazendo milagres. Não é só salvando, mas continua fazendo milagres também. Então, a partir do batismo com o Espírito Santo, o que houve também? Uma unidade na igreja. A igreja buscava a presença de Deus, acreditava e eram alegres porque viam que Jesus estava realmente no meio deles, através das manifestações. Então havia comunhão entre os irmãos. Todos tinham o mesmo objetivo, ganhar almas. 7. Como era a oração ante a perseguição que surgiu contra a igreja? Então os discípulos diariamente se reuniram no templo e muitas pessoas criam em Cristo a cada dia. Não demorou para que a perseguição surgisse. Pedro e João então foram presos e as autoridades determinaram que não mais pregassem nem ensinassem em nome de Jesus. Porém os cristãos não se abateram, unânimes levantaram a voz a Deus. Por conseguinte, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Então veja bem que nessa época começou então a haver uma perseguição contra a igreja, por inveja, né? Porque eles pregavam, havia milagres, as multidões acompanhavam, se convertiam, ouviam, né, os ensinamentos dos apóstolos, embora eles não tivessem frequentado as escolas rabínicas, não tivessem diploma para mostrar, mas eles tinham a maior teologia que existe. Eles tinham andado com Jesus, e aqueles que não tinham andado com Jesus, eles tinham a presença do Espírito Santo sempre com eles, e eles aprendiam uns com os outros também. Não havia Bíblia, mas eles ouviam atentamente as pregações daqueles que andavam com Jesus antes, e eles buscavam a presença de Deus, acreditavam realmente em Deus. E então o Evangelho foi conhecido em toda parte naquela região, e os milagres foram acontecendo, e as pessoas foram cada dia mais se convertendo, e a igreja crescendo cada dia mais. A perseguição, ao contrário de desestimular o crescimento da igreja, foi estimular mais ainda. Quanto mais perseguiam, mais o povo se unia, mais o povo orava, mais o povo queria poder de Deus para operar milagres, mais as pessoas se convertiam e mais unidos ficavam. E então a igreja cresceu estrondosamente, a ponto dos religiosos dizer: vocês encheram toda Jerusalém dessa palavra, dessa doutrina de vocês. Vamos ver a parte 2, princípios da oração congregacional. Número 8, como deve ser a oração pelo crescimento da obra de Deus? Então é imprescindível que o crente ore nesse sentido. O próprio Jesus incentivou seus discípulos a ver a dimensão do trabalho a ser feito e a orar pela propagação do Evangelho. Quando Jesus convocou seus discípulos, os chamou para pescar. Então deve ser um desejo
contínuo no coração do crente que a igreja cresça, se desenvolva, ganhe almas. Jesus mostrou aos discípulos: olha aí, a seara está pronta. Cadê os ceifeiros? Ore ao Pai pedindo mais ceifeiros, mais pessoas para trabalhar, para a nossa colheita. Então devemos sempre orar a Deus pedindo pessoas para ajudar na pregação do Evangelho, para que a igreja cada dia mais se desenvolva, cresça, para que cada dia mais as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Para que as pessoas se convertam, sejam salvas. Então é preciso que cada dia mais pessoas venham para a igreja, saiam do reino de Satanás e venham para o reino da luz. É preciso que mais e mais pessoas sejam salvas. Então é preciso que cada dia mais os irmãos estejam unidos em torno desse objetivo, salvação das almas. E Jesus comparou isso então a uma pescaria. Precisamos de muitos pescadores para pegar muitos peixes. A rede lançada é o Evangelho. O mar é o mundo, as pessoas que estão aí sem Deus, sem paz, sem salvação, caminhando para a morte. Nós devemos lançar a rede para libertá-los da morte, livrá-los da morte, livrá-los do pecado, da condenação eterna. A rede é o Evangelho e nós devemos lançar a rede. Não somos nós que separamos aqueles que vão entrar na rede. Eles aceitam o Evangelho, mas quem vai separar, a Bíblia diz que é Deus. Quem vai dizer: esse está salvo, esse não está. Ele que vai dizer. Mas nós devemos, a nossa obrigação é lançar a rede e puxar essa rede cheia. Então lance o Evangelho, pregue o Evangelho. A salvação e comprometimento individual de cada um, isso é entre eles e Deus. Mas nós devemos buscar cada dia mais, lançar a rede e trazer para o reino de Deus. Número 9. Como o trabalho primordial da igreja foi resumido nas palavras do Mestre, completo segundo então Mateus 28, 19 e 20. Então, Jesus disse: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então Jesus disse que nós devemos ir. Para onde? Por todas as nações. E fazer o quê? Pregar o Evangelho para quem? Para todas as pessoas. E nós vamos ensiná-los, vamos batizá-los, vamos prepará-los pacientemente. Vamos conduzi-los cada dia mais para perto de Deus. Essa é a nossa função. Número 10. Apresente outras necessidades de oração que devem ser feitas pela igreja. Então, complete. A oração em favor da igreja local e universal não pode permanecer focada exclusivamente no seu crescimento quantitativo, pois existem outras necessidades pelas quais precisamos interceder. Por exemplo, orar pelos enfermos, desempregados, pelos que estão presos, etc. Muitas são as necessidades da igreja. Todas elas devem ser apresentadas a Deus por intermédio da oração. Então não podemos só nos concentrar em determinada coisa. Mas vamos agora só orar para a salvação das almas? Não. Também temos que orar pelas pessoas que estão enfermas, temos que orar pelas pessoas que estão desempregadas, temos que orar pelas pessoas que estão aí vivendo em depressão, né? Pessoas que estão endemoniadas, devemos expulsar esses demônios. Então a oração, existem vários motivos, existem várias maneiras e vários objetivos. Então nós temos que lembrar de tudo isso. A oração deve ser feita por todos os setores e por todas as pessoas da igreja. Número 11. Como é a oração dos líderes da igreja no princípio? Então a igreja do Senhor, por meio dos seus dirigentes, sempre se dedicou à oração. Todo crente se sente confortável e confiante, tendo a certeza das orações intercessórias dos seus dirigentes, inclusive nas reuniões congregacionais dedicadas à oração. Paulo recomendou ao pastor Timóteo: admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. No livro de Atos, encontramos vários outros exemplos de líderes que oravam: Pedro e João, os 12, Pedro, Paulo, Barnabé, Paulo e Silas, Paulo. Então veja bem que os líderes da igreja, como nós vemos aí na Bíblia, sempre aí nós vamos ver que os líderes estavam orando
pelo povo, orando pela igreja. Então sigamos o exemplo desses líderes. Professor de escola bíblica dominical deve sempre orar pelos seus alunos, sempre interceder por eles. Assim como o pastor ora por todos os membros da igreja, nós oramos pelos pastores, todos devem estar orando uns pelos outros.